E é claro, né, tivemos alguns prejuízos, alguns atrasos, né, mas vocês fortaleceram em um outro caminho, por outro caminho, tá? Então, tem meu currículo, está cadastrado no Lattes, né, eu sou professor aqui da instituição há quase 13 anos, né, eu trabalho, então, vou trabalhar a parte de probabilidade estatística. Então, eu dou aula de matemática, mas o que eu gosto mesmo, a minha praia é estatística. Então, vai ser um aprendizado legal, um aprendizado bacana. O capítulo do livro, tá bom? Então, eu vou deixar o capítulo do livro, quando for o caso. Ok? Então, não se preocupe. Pessoal, quem quiser, tá? Quem quiser e gostar de fazer o cálculo, principalmente quem está aqui presencial, gosta de fazer o cálculo na calculadora, os cálculos de estatística, tem curiosidade, pode trazer que eu ensino a trabalhar estatística em qualquer calculadora, tá bom? A função estatística dela é diferenciada, tá? Então, de qualquer calculadora. Eu utilizo essa, que essa para estatística é ótima, tá bom? Isso para quem quiser. Por quê? Porque nesse modelo remoto, sejamos sinceros, não tem muito sentido a gente trabalhar com a calculadora, sendo que a gente está tendo aula pelo celular, né? Então, para esse momento, né, eu não vejo muito sentido, tá bom? Mas com maior prazer e com maior facilidade eu ensino a você trabalhar, programar na função estatística, se você assim quiser, ok? Transmitir e vivenciar conhecimentos de estatística, compreender métodos estatísticos, usar técnicas estatísticas adequadas ao estudo de fenômenos específicos. Bom, pessoal, então essa parte aqui já entra um pouquinho do conteúdo e eu quero que vocês imaginem aqui, por que nós temos que estudar estatística? Até hoje eu acho tão importante estudar estatística. Vejam, os primeiros levantamentos que se tem notícia foram dos povos babilônios. Então, qual era a ideia? As pessoas viviam e tinha o Estado, então por isso estatística, tá? Vem de Estado, ele tinha a ideia de controlar, de saber. Mas saber por quê? Porque sabendo a quantidade de homens que tinha nessa aldeia, sabendo a quantidade de plantação que tinha nessa aldeia, sabendo a quantidade de mulheres que tinha nessa aldeia, eu poderia pensar, opa, essa comida dura para 2 anos, opa, tem mais homens aqui, então a gente pode dominar aquela outra aldeia. Então o Estado começava a ter esse controle para ele tomar decisões, tá? Então a palavra estatística vem de Estado, tá? Estado, controle, ok? E aí os primeiros relatos são de 3.000 anos antes de Cristo. Bom, 3.000 anos antes de Cristo, ele já tinha esse controle, tá? E hoje? Puxa vida, hoje tudo é informação, hoje tudo é dados. Dados, tudo. Né? Vocês veem que o banco de dados hoje está sendo considerado ouro. E como trabalhar com esses dados? Como dar um diagnóstico a esses dados? Essa é a parte da estatística. Bom, pessoal, tem essa passagem bíblica aqui, tá? Depois quero que vocês leiam, tá? Está em Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Só para vocês verem, né? Todos iam fazer recensear, cada qual na sua própria cidade. José também subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, que se chamava Belém. Então, só para vocês verem como era importante. Todos tinham que fazer o recenseamento, tinha que fazer o seu cadastro, tinha que fazer o censo. E era o homem da família. Então, a cada 10 anos, ou a cada 15 anos, eu não sei aquele período que era naquele tempo, hoje a cada 10 anos.
o patriarca da família tinha que ir lá, aonde ele nasceu, né? Então, no caso, José teve que ir para Nazaré. Saiu de Nazaré e foi para a cidade de Davi. E no meio do caminho, Jesus nasceu. Então, para vocês verem como era importante, né? Não é à toa. Você acha que uma mulher gestante, à beira de dar à luz, vai atravessar o deserto todo, né? Por que Jesus nasceu nesse período? Era para ficar quietinha, tranquila em casa, né? Então, mas ele teve que ir porque era o período de recenseamento, tá? Bom, eu estou me atendo aos fatos históricos, tá, pessoal? Não vamos aí, professor, mas é porque o milagre, não. Vamos nos ater apenas aos fatos históricos, tá? Então, ele teve que ir lá para fazer o recenseamento. Recenseamento, censo. Aqui no Brasil, nós fazemos o censo a cada 10 anos, tá? E o que é o censo? É quando eu faço uma contagem de toda a nossa população. Ok? Toda a nossa população. Guardem isso. Bom, hoje eu posso dizer que a estatística é um conjunto de técnicas ou métodos, tá? Utilizados para estudar e interpretar dados e tomar decisões. Ok? Ou posso dizer que é um conjunto de técnicas ou métodos utilizados para estudar ou para compreender fenômenos coletivos. Tem uma definiçãozinha aqui para depois vocês darem uma olhada. Bom, e por que a importância disso? Porque os dados estão presentes em todos os ramos do conhecimento. Todos. E baseado nos dados, baseado naquilo que ocorre, eu consigo tomar uma decisão. Então, vejam só. Eu quero vender mais. Mas eu estou vendendo pouco. Bom, se eu tiver um banco de dados dessa empresa e comparar com o banco de dados de uma empresa que vende mais, eu consigo ver o diagnóstico. Eu consigo ver se o problema dele é preço, se o problema dele é qualidade, se o problema dele é entrega. Se me derem a informação, o banco de dados dessa empresa, eu consigo dar um diagnóstico. Ok? Então, por isso a importância de você saber trabalhar com a estatística. Bom, e hoje, mais ainda do que antes, né? Mais do que nunca, com a crescente produção de dados, pessoal, essa parte da estatística está em alta. Tá? Posso dizer que está em alta. Se vocês pensarem, se vocês procurarem ali cientista de dados, que é a área de vocês, é uma das profissões do futuro. Tá? Trabalhar como cientista de dados, vejam, cientista de dados é uma das profissões do futuro. Tá? Não confunda você conhecer o banco de dados, né? Vocês têm a disciplina banco de dados, ok? Mas cientista de dados é até uma graduação agora. É tamanha procura que existe a graduação em ciência de dados, tá? Tem a graduação em ciência de dados. Tem a pós-graduação em ciência de dados, tá? E se você olhar aí prestação de serviço, tá? Eu estava nesse modelo remoto. Procurem para vocês verem quantos serviços que tem no modelo remoto para cientistas de dados, tá? Façam isso por curiosidade, tá? É claro, é fácil ser um cientista de dados? Não, não é tão fácil. Mas o que você precisa ter para ser um cientista de dados? Além da força de vontade. Basicamente, você tem que conhecer uma linguagem de programação bem e tem que ser bom em estatística. Ok? Quero trabalhar como cientista de dados. O que eu faço, professor? Tem que saber uma linguagem, tem que dominar alguma linguagem, né? E tem que ser muito bom na parte estatística. E mais ou menos em matemática, tá? E assim, eu andei dando uma olhada. Depois, por curiosidade, pesquisem, procurem. Ok? E pesquisem, a título de curiosidade também, o serviço de freelance online de cientista de dados. Vê quanto paga, vê quanto quer. E vê o que precisa, tá? A título de curiosidade. Ok? Então, trabalhar com dados está em alta e pode ser uma das coisas do futuro. Tá bom? Professor, eu não quero. Eu quero fazer minha faculdade, que eu já tenho meu emprego. Não, tudo bem. A faculdade coloca algumas oportunidades, algumas portas, tá? Você vai para onde você quer. Bom?
Mas nós vamos mostrar tudo para você ser um cientista de dados? Nós vamos dar o caminho, tá? Eu vou mostrar as ferramentas, as técnicas e as aplicações. Ok? Bom, como eu já falei, a estatística está em todas as áreas do conhecimento. Todas, tá? Negócio, arte, política, atualidade, todas. Bom, eu quero que vocês pensem aqui agora, quero que vocês... Essa história aconteceu e foi um dos marcos da história do nosso Brasil, tá? Eu quero que vocês acompanhem bem. Em 1989, o Brasil tinha 119 mil habitantes. Ok? Bom, eu tinha pouco mais de 10 anos, tá? E eu lembro perfeitamente do que aconteceu, assim, que o meu pai sofreu muito e com essa situação. Eu vou contar, talvez vocês tenham estudado nos livros de história, né? O presidente da época era o Fernando Collor de Mello, e o que ele fez? Ele congelou a caderneta de poupança de várias pessoas. E assim, tinha gente que era muito rica e ficou muito pobre, porque não podia tirar o dinheiro. E foi uma situação bem complicada, assim, tinha inflação, mas isso era outra história, tá? Eu só quero que vocês vejam, aí tem uma entrevista do hoje senador, né, que na época era presidente, e ele explicando como que ele fez isso, por que que ele fez isso. Observem qual foi a ideia dele. Estão ouvindo, né? Bom, eu só coloquei para você, foi um marco na história, tá? Primeiro porque foi assim, hoje eu acho que isso não aconteceria. Se ocorresse isso hoje com as informações, ninguém aceitaria. Então, tipo, ele bloqueou. Você tinha um dinheiro no banco, se fosse uma quantidade X, estava bloqueado. Então, assim, tinha gente que era rica e se tornou pobre, porque a pessoa que estava investindo apenas o seu dinheiro no banco, ele não tinha nada, não tinha recurso. Então, assim, foi um marco. Se fosse hoje, eu acho que não aconteceria, que o povo ia para a rua, iria... Mas ele estava numa sinuca de bico, porque ele precisava estimular a produtividade. Ele precisava estimular. E um dos caminhos, que alguns outros países já fizeram isso também, é optar por esse congelamento. Então, a saída dele foi essa. Só que vejam o que ele fez. Ele falou, puxa vida, eu preciso reter para estimular a produção. E aí vocês viram que ele colocou, tinha 119 mil, aliás, 119 milhões de habitantes. Qual foi a ideia dele? Fez uma pesquisa. Por quê? Ele falou, puxa, se eu afetar diretamente muita gente, eu vou matar muita gente, vai ter muita revolta, vai ter muito problema. Então, o cálculo que ele fez era 50 cruzados novos que ele disse. Então, se eu deixo acima daquela quantidade, eu vou prejudicar 30%, que seria os 30% mais ricos. Então, veja.
Então, na política, é exatamente isso. Hoje funciona da mesma maneira. Ele não vai pensar, eu vou fazer que o Mateus vai sofrer, o Jonathan vai sofrer, o Miderson vai sofrer. Não. Ele vai fazer um limiar para falar, olha, espera um pouquinho, se eu fizer isso, tantos por cento sofrem e tantos por cento se beneficiam. Tá? Então, só para vocês verem como que a estatística está presente aí nas grandes situações e nos grandes fatos históricos. Tá? Não é mostrado, não é apresentado, talvez, o verdadeiro número. E é aí que nós entramos. É exatamente aí que nós entramos, tá? A cada aula nós vamos estar falando e eu vou jogar para vocês pensarem. Porque a verdadeira estatística, eles sabem. Só que eles nunca vão apresentar. Ok? Nunca vão apresentar. O estudo, eu digo, eles sabem. Eles sabem perfeitamente quem é rico, quem é pobre, quantos acompanham, quantos não acompanham, quantos leem, quantos não. Só que eles manipulam esses dados. Ok? E aí nós vamos estar mostrando, vou estar comparando para vocês pensarem sobre isso. Tá bom? Bom, até aqui foi o fato histórico, pessoal. Sei que está um pouquinho cansativo, mas foi o fato histórico. Tá? Deixa eu... Bom, eu vou... Está certinho aí, né? Ele caiu ou não, né? Não, caiu. Tranquilo, né? Só pediu mais 10 minutos. Ok. Bom, pessoal, agora vem a divisão da estatística, tá? A estatística é dividida em 3 grandes grupos. 3 grandes grupos, tá? E aí agora que começa a nossa disciplina. Então agora a gente começa aqui a pensar na estatística. 3 grandes grupos. Então quando eu falo em estatística, é um conjunto de técnicas ou ferramentas, né, utilizado para estudar fenômenos coletivos. E ela é dividida em 3 grandes grupos. Estatística descritiva, estatística probabilística e a estatística inferencial. Vai ser muito fácil nós percebermos isso, porque nós vamos fazer essa sequência. Primeiro a estatística descritiva, depois a estatística probabilística e, por último, a inferencial. Tá bom? Primeiro, estatística descritiva. O que é estatística descritiva? Então, é aquela parte na qual eu organizo, descrevo, faço um resumo das informações. Então, é a parte em que eu organizo o conjunto de dados, descreve e sumariza as informações. Pensem vocês, eu tenho um banco de dados lá. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou separar. Quantas pessoas tem? Eu vou colocar por idade. Então, do mais novo para o mais velho. Quantas mulheres tem? Quantos homens tem? Quantas crianças tem? Quem é doente? Quem não é doente? Mas como que eu vou mostrar isso? Através de gráfico, através de tabelas, através de separação mesmo, tá? Então, esta parte aqui é a estatística descritiva, ok? Quem é mais rico? Quem é mais pobre? Entendeu? Quem é de origem espanhola? Quem é de origem portuguesa? Então, eu separo, eu organizo. Então, essa é a parte da estatística descritiva. Depois, nós vamos trabalhar com a estatística probabilística. Estatística probabilística é aquela que eu meço a quantidade ou a chance que eu tenho de acertar ou de errar. Ok? E, por último, a estatística inferencial, de inferência. O que é a estatística de inferência? É quando eu faço um estudo de algo pequeno e eu vou dizer que isso é verdade para uma população maior. Ok? Então, por exemplo, o exemplo da vacina. A vacina foi testada, é certeza que a vacina é ótima? Foi testada.
Exatamente. Exatamente isso. Então, vejam, a vacina foi testada. É certeza que essa vacina é ótima? Não. Se ela vai curar, é certeza? Não. Por quê? Porque ela foi testada em quantas pessoas? Tá. É exatamente isso que eu estou dizendo. Qualquer medicamento, qualquer remédio, para ter certeza que ele era realmente eficaz, teria que testar com todos. Teria que testar com todos. Não, mas daí... Não, olha só. Para eu ter plena certeza, eu deveria testar com todos e ver a reação de todos. É impossível. Não dá. Mas aí você aplicou em todos, então não foi exatamente o teste. O teste dá eficácia. Sim, para eu saber se aquilo realmente é bom. 100%. Eu teria que aplicar em todos. Eu teria que aplicar em todos e ver a reação. Não dá, não vai dar. Por tempo, por dinheiro, não dá. Então, o que eu faço? Pego uma porção, faço o teste, baseado na reação dessas pessoas, eu tomo uma decisão. Então, isso é inferência. Ok? Vamos pensar num outro exemplo. A pessoa tem lá milhões de alqueires de terra. E ele tem determinado adubo. E ele tem determinada temperatura durante o ano. Ele vai fazer um estudo para ver se a terra combina com o solo naquela temperatura para ver a produtividade. Okay? Ele não vai plantar direto, eu vou plantar milho e vou plantar todo o hectare. É claro que isso passa por um teste, passa por vários experimentos, tá? Mas ninguém vai direto e arrisca tudo. Isso que eu estou querendo dizer. Tudo bem? Bom, falando da vacina brasileira aqui que teve lá foi 6.000 pessoas, se eu não me engano. 6.000 pessoas. Tá? E dessas 6.000 pessoas, umas não tiveram diferença nenhuma. Tá? Assim, mas mesmo assim a eficácia da vacina foi considerável. Tá? Mas eu quero só que vocês pensem. É certeza que essa vacina é boa? Eu não estou criticando não, tá, pessoal? Estou colocando números. É certeza? Não, porque ela testou com 6.000. Pode ser que ela não seja boa para você? Pode ser. Só que a chance disso acontecer é pequena. É a mesma coisa. Um remédio para dor de cabeça. É certeza que esse remédio vai te curar? Não. Sim, porque não é 100%. Mas para eu ter certeza, eu teria que usar para todos. Não dá. Não dá por tempo, por dinheiro. Tá? Então, esses é a parte da estatística que se chama inferencial. O que é inferência? Eu faço com uma parte pequena e eu vou dizer que é verdade com todos. Tá bom? Bom, vamos começar então a nossa disciplina. Estatística descritiva. Então, nós vamos ver tudo estatística descritiva, depois vamos para a estatística probabilística e, por último, estatística inferencial. Então, já falei, é a parte que sumariza, que organiza o conjunto de dados. Bom, eu falei, e vocês concordaram, nós discutimos, mas o que é uma população? O que é uma amostra? População é um conjunto de elementos com características comuns. E o que é uma amostra? É um subconjunto, é um pedaço, uma parte da população. Facinho, né? Tudo bem? Bom, então se eu perguntasse para vocês aqui, estamos aqui no 6º semestre, em Sistemas de Informação da FAP. Imagine que todos vocês estivessem aqui, na sala. Tá? Todos vocês estão aqui. O 6º semestre é uma população ou é uma amostra? Depende. Se for só do 6º semestre é população, mas se for da FAP é uma amostra. Tá. Não estou dizendo nada. Vocês, 6º semestre, é uma população ou amostra? O 6º semestre é uma amostra de sistemas de informação. Não, novamente. O 6º semestre, estou falando essas palavras. É população. Porque não só da sala, então vou falar mais ninguém. Exatamente.
Veja que eu não estou comparando com nada. Então, eu não tenho parte de nada. Vocês são a população. Tá? Ah, professor, mas a população só tem 15 alunos? É uma população. Por quê? Conjunto de elementos com características comuns. Ok? Estou dando ênfase nisso por quê? Porque muitas pessoas erroneamente têm a percepção de quantidade. Não. Então, vejam. O sexto semestre é uma população. Agora, se eu digo o seguinte, na turma do sexto semestre, tem 2 meninas. As 2 meninas seriam uma amostra da população. Entenderam? Quando eu não tenho referencial, é uma população. Facinho isso, né? Beleza. Então, não esqueçam dessas palavrinhas que nós começamos a ver até agora. Quando eu falo em censo e recenseamento, eu estou trabalhando com a população. Ok? Estatística descritiva, que é a parte que organiza, que sumariza, que separa. Depois, estatística probabilística e depois estatística inferencial, a estatística de inferência. Tá? Bom, dito isso, nós fomos... O professor falou sobre população e amostra. Então, fizemos o exemplo, população e amostra. Recenseamento ou censo é aquilo que nós fazemos, tá? As informações coletadas da população. Não se esqueçam disso. E agora, pessoal, variável. Variável é o objeto de estudo, tá? É aquilo que eu estou pesquisando. Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre idade. Então, eu vou perguntar, eu quero saber idade. Então, Mateus, 20 anos. Jonathan, 13 anos. Claro que não, né? 18, senhor. Então, mas eu poderia ver também salário. Salário é outra variável. Então, se eu estiver pesquisando sobre salário, a variável seria salário. Variável cor dos olhos. Se eu estiver fazendo uma pesquisa, o objetivo for ver, por algum motivo, a cor dos olhos. Então, a variável cor dos olhos, tá? Então, a variável é o objeto de estudo, é aquilo que eu estou pesquisando, tá bom? Então, bem simplesinho, bem facinho mesmo. Pessoal, as variáveis podem ser divididas, podem não, são divididas em 2 situações. Variável qualitativa e a variável quantitativa. Qualitativa e quantitativa. Prestem bastante atenção. Então, variável é objeto de estudo. Qualitativa é quando ela dá a ideia de qualidade. Por exemplo, sua profissão. TI, professor, motorista, dentista. Então, está te dando a ideia de qualidade. Ok? A variável qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. Nominal é quando é um nome comum, é algo comum. Ordinal, quando ela dá a ideia de ordem, de sequência. Por exemplo, grau de instrução. Se o objetivo da pesquisa for saber grau de instrução, tem uma certa sequência, dá ideia de sequência. Veja que eu estou colocando essa palavrinha, dá ideia de sequência. Não que seja uma sequência, mas dá ideia de sequência. Grau de instrução, como que você separaria? Nível médio, analfabeto, fundamental, graduado, tecnólogo, doutorado. Vejam, na prática não existe uma sequência, mas dá a ideia de que, em termos de graduação, segue essa linha, certo? Então, tudo bem? Variável, qualitativa, nominal e ordinal. Um exemplo de nominal. Qual cor você prefere? Azul, amarelo, cor de rosa. Não dá ideia de ordem. Ok? E as variáveis podem ser quantitativas. As variáveis quantitativas dão a ideia de quantidade. E ela pode ser discreta ou contínua.
Discreta é quando for um número inteiro. Por exemplo, quantos filhos você tem? A pessoa vai responder 0. Tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Quantos veículos você tem? 1, 2, 3. Então, ela dá a ideia de número inteiro, tá? Ninguém vai responder, eu tenho 1,2 filhos. Ninguém vai falar, veículo, eu tenho 3,70 veículos. Não, tá? Ou é 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E a variável pode ser discreta ou contínua. Contínua é que já pode ser fracionário, tá? Pode ser quebrado. Por exemplo, peso. Quantos quilos você pesa? Eu peso 63 quilos e 700 gramas. Então, tem um vírgula, tá bom? Pode ser fracionado, ok? E aqui nós terminamos a primeira parte. Ok? A primeira parte está aqui, está